Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e sou formador na área de hipnose. Hoje eu gostaria de falar sobre intervenções à distância ou, se preferirem, intervenções com recurso a mecanismos online. Considerando o momento em que nós vivemos, acho que é totalmente pertinente falarmos sobre esse assunto. No caso dos psicólogos e no caso de quem está em atividade e quem faz psicoterapia, quem faz acompanhamento psicológico, quem faz questões de desenvolvimento pessoal, portanto, processos desta natureza. A Ordem dos Psicólogos, inclusivamente, emitiu algumas diretrizes, algumas sugestões para que os colegas, os psicólogos, possam e devam utilizar, tanto quanto possível, estes recursos, a terapia online, ou se quiserem chamar atualmente o teletrabalho, de modo a nós podermos, continuar em exercício da nossa atividade, podermos também ajudar quem precisa e podemos fazê-lo de uma forma segura, já que nós não temos que sair do local em que nós estamos para poder prestar auxílio a quem precisa. Esta ideia das intervenções online não é uma coisa recente, já tem vários anos. Em alguns países a investigação até tem sido muito mais desenvolvida do que aqui em Portugal, e os resultados têm-se demonstrado bastante favoráveis, especialmente para várias intervenções de alguns modelos específicos, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, devidamente adaptada às questões online, claro, com algumas diferenças, mas eu acredito que outros modelos, ou quiçá a utilização de outras estratégias e outras técnicas, outros movimentos psicoterapêuticos, também possam ser aplicados online com a segurança, não só segurança, mas também a eficácia necessária. Pronto. E então, a terapia online basicamente pressupõe que haja uma plataforma, e hoje em dia existem várias plataformas de videoconferência, de conferências, a mais popular, o Skype, mas hoje também existe o Zoom, hoje também existem outras questões ligadas, outros, como o WhatsApp, enfim, há várias alternativas. Essas alternativas podem ser áudio, podem ser audiovisuais. Eu diria que sempre que possível e que permitido, que pudesse haver também a parte visual, nós podemos ver o paciente e ele também nos ver a nós, porque a questão de ouvir o seu discurso é muito importante. A questão de assistir ao não verbal, à expressão da emoção, dá-nos também todo um outro conjunto de informações que é relevante, que são absolutamente necessárias. Portanto, sempre que possível, escolham a parte audiovisual, portanto, tanto áudio como parte webcam. As questões, obviamente, do processo terapêutico, ou pelo menos a questão deontológica, a questão de funcionamento, é exatamente igual a uma sessão presencial, portanto, há as questões da privacidade e da confidencialidade,
Certo que a pessoa pode pensar, ok, mas isto é o computador, há plataformas que são seguras, aliás, hoje em dia quase todas as plataformas são seguras, mas uma coisa a reter, obviamente, é a importância de dizermos à pessoa para poder estar num sítio em que não seja incomodada, porque lá está, devido às questões de privacidade e confidencialidade, apesar dela estar em qualquer sítio, ou no trabalho, ou em casa, se ela tiver lá alguém ao pé, essa pessoa está a assistir ao processo, ele não é privado, não é confidencial. Portanto, devemos assegurar isso, devemos explicar à pessoa também a importância. Uma vantagem, obviamente, é que pode existir uma maior flexibilidade de dias e horas na marcação de sessões online e também é uma mais-valia para as pessoas que trabalham por turnos ou que têm profissões cujos horários estão em constante rotatividade. Por exemplo, enfermeiros ou outros profissionais de saúde que possam trabalhar por turnos, mas também outras profissões, como por exemplo motoristas, como... bom, vocês estão a perceber a ideia. Portanto, o trabalho por turno também é muito... também a questão online ajuda bastante. Outra coisa que também é bastante relevante é que a pessoa pode até estar noutra cidade, noutro país até, e ter uma sessão. Por exemplo, imaginemos que estamos a lidar com uma pessoa que imigrou. Essa pessoa pode ter ainda dificuldade na língua materna, na língua materna, que estupidez, na língua do país em que se encontra, e portanto não falar muito bem inglês ou não falar muito bem a língua desse país, mas também poderá sentir-se mais confortável com alguém da sua própria nacionalidade, já que pode haver questões culturais e questões que sejam inerentes à nacionalidade de cada um que só nós é que podemos sentir ou compreender da melhor forma. E daí que muitas das vezes imigrantes escolham este modo como recurso a trabalhar com um terapeuta da sua própria nacionalidade. As sessões podem ser com a mesma duração, isso aí vocês decidem. Geralmente o pagamento, já que não é uma questão presencial, terá que ser por outros meios. Hoje em dia também já há formas de pagamento, transferência bancária, MBWay, PayPal, PaySafeCard, para algumas pessoas que o possam ter. Portanto, há esses meios. Claro que cabe-vos a vocês gerir como vão fazer como vão elaborar esse processo de pagamento. Eu, por exemplo, a minha prática é que eu, para dar a sessão online, eu recebo o pagamento primeiro e depois dou. Por exemplo, imaginemos, um paciente combinava comigo uma sessão numa segunda-feira às 2 horas, sessão online. Tudo muito bem. Isto está marcado. E eu explicaria à pessoa que a forma de eu proceder em termos de sessões online é que eu faço mediante primeiro o pagamento. Portanto, se até às 2 horas, até às 2 e pouco, a pessoa fizer a transferência, ou no caso de, por exemplo, ser uma transferência bancária que não é um ato logo imediato, mas se ela me enviar um comprovativo válido da transferência, então aí fazemos as sessões. Quando são processos que já estão em curso
E o estabelecimento da relação terapêutica já pressupõe uma grande confiança, não é? Que eu já confio no paciente. Se ele me disser, eu posso fazer o pagamento amanhã, eu aí também sou flexível nessas condições. Mas isto é a minha prática. Não quer dizer que vocês tenham que fazer as coisas dessa forma. Isso é como vocês entenderem. Claro que pressupõe-se que existe um risco, mais do que o presencial, que é vocês darem a vossa sessão online, acabam a sessão e a pessoa, sim, eu faço a transferência, sim, eu pago, sim, eu estou. E depois é capaz de pisgar-se e vocês veem o vosso dinheiro a ir ao ar. E, portanto, também se precavenham relativamente a esse risco. Pronto. Em relação àquilo que são movimentos técnicos. Bom, as questões online, em primeiro lugar, têm a particularidade de que para primeiros casos ou para primeiros pacientes é possível que o estabelecimento da relação terapêutica demore mais sessões versus aquilo que seria o presencial. Porque, apesar de tudo, existe uma componente de relacional próxima quando a pessoa está presencialmente comigo versus uma plataforma online que pode existir um delay, em que as coisas não são assim tão presenciais, não existe aquela, se quiserem utilizar aquele termo, aquela energia, o estar, o ambiente que rodeia. Portanto, para o estabelecimento de confiança, de empático de uma relação terapêutica, a relação online poderá demorar mais tempo, mas isso, se vocês explicarem ao paciente, também é uma forma de acelerarem esse estabelecimento da relação. E depois, vocês devem explicar à pessoa que algumas técnicas poderão não ser execuíveis, serem realizadas por aquele meio, outras podem ser feitas mediante a devida adaptação. Por exemplo, eu agora estaria aqui a pensar em técnicas de Gestalt, cadeira vazia, ou quiçá de terapia focada nas emoções, tarefas de duas cadeiras, em que pressupõe-se que o terapeuta auxilia a pessoa, não é? Ou as partes da pessoa a entrarem num diálogo, em conversação, a pessoa passar de cadeira para cadeira. Bom, eu diria que se calhar em termos online isso não seria possível fazer. Não seria. Talvez uma adaptação possível desse tipo de movimentos seria a pessoa ou ter essa mesma dialética de partes numa questão imagética, de utilizar a visualização ou de utilizar a sua própria imaginação, Portanto, a questão de transposição de cadeiras, que é algo físico que se orienta à pessoa, pode não ser a mais adequada. No entanto, uma adaptação por via de visualização, por via de imaginação, poderá até ser adequada. Ou seja, vocês, enquanto psicoterapeutas treinados numa determinada orientação psicoterapêutica, terão que olhar para a vossa prática, terão que olhar para aquilo que vocês normalmente fazem e perceberem se muitas das coisas têm uma transposição direta para o formato online
e aquelas que não é uma transposição direta, se podem ser adaptadas ou se não é possível serem realizadas. E isto é aquilo que se passa no contexto exclusivo de psicoterapia. Para outro tipo de abordagens, como por exemplo mindfulness ou hipnose, é possível a realização dessas técnicas, dessas estratégias via online. É possível. Eu vou aqui assumir que não estou tão por dentro de investigação de eficácia acerca da utilização de hipnose ou meditação ou mindfulness em terapia online. No campo da psicoterapia, de alguns modelos de psicoterapia como a terapia cognitiva comportamental, já existe sim muita investigação e muita validação empírica. Eu desconheço no campo da mindfulness e no campo da hipnose. Claro que, como alguém que tem formação nas técnicas, eu posso extrapolar que é possível realização dessas intervenções via online. Claro que aí, se vocês forem aquele género de terapeutas ou de técnicos, especialmente de hipnose, em que costumam utilizar muito a parte física ou o toque, ou que seja, no paciente, obviamente que aí, se calhar, as vossas sugestões, se calhar os vossos condicionamentos, se calhar a forma como vocês vão facilitar o processo de hipnose, aí terá que ser diferente, terá que ser adequada. No entanto, é possível a realização de sessões, quer de hipnose, quer de mindfulness, em termos online. Para finalizar este vídeo, aquilo que eu recomendo para profissionais, mas também para os pacientes que queiram fazer esta questão online, é terem, obviamente, materiais de alguma qualidade, e quando eu estou a falar de materiais, estou a falar mesmo ou de portáteis, ou de tablets, ou de smartphones que sejam bons, que tenham bons equipamentos, que tenham plataformas, contas, às vezes em mais do que uma plataforma, porque nunca se sabe se uma não funcionar, tem logo outra de recurso, ou inclusivamente a pessoa pode até não ter a plataforma que vocês tenham e, portanto, arranjarem algumas alternativas extra poderá ser benéfico. Portanto, terem conhecimento da utilização de mais do que uma plataforma e, obviamente, terem uma boa ligação à net. Porquê? Porque uma boa ligação à internet permite que a imagem e o som passem da melhor forma possível, quase, quiçá, em tempo real. Portanto, se vocês tiverem num escritório ou mesmo na vossa casa em que tenham o router, que estejam ligados tenham próximos ao router da vossa casa, porreiro. Se tiverem um bom sinal de internet, se aquilo funcionar muito bem, ótimo. O Wi-Fi tem às vezes as suas um tanto ou quanto um delay, tem um atraso e às vezes tem assim uns picos em que a imagem pode saltar, pode fazer um bocadinho freeze, assim como o áudio. Se vocês conseguirem estar ligados pelo cabo, pela rede, por Ethernet, ligação fixa direta ao router, através de cabo,
ainda melhor. Depois, claro, garantirem que os vossos equipamentos têm uma boa câmara e um bom micro. Se porventura vocês não tiverem os equipamentos, a webcam ou um micro que esteja incorporado no vosso computador, por exemplo, vocês acharem que não é bom o suficiente, é bom, mas por exemplo para fazerem psicoterapia necessitam de algo melhor, então se vocês decidirem mesmo adotar este sistema de trabalho online, poderão pesquisar no campo informático e verem quais é que são os melhores periféricos, também ao melhor preço. Nem que tenham que comprar webcams externas ou até mesmo micros externos ou auriculares, que seja. Portanto, garantirem que os periféricos são de boa qualidade. Se eles estiverem já incorporados e que sejam de boa qualidade, porreiro. Se porventura eles não estejam já incorporados ou que a qualidade não seja muito boa, daquilo que vocês considerarem na vossa exigência acerca da forma como fazem psicoterapia, então, se for o caso de vocês quiserem sempre proporcionar serviços online, ou o mais possível, então poderá ser uma boa ideia vocês investirem em material de alguma qualidade. E pronto, estas são apenas as minhas reflexões sobre o tema. Pessoalmente, eu sou da opinião que, tanto quanto possível, ainda prefiro sessões presenciais. No entanto, tenho também uma política de oferecer ou disponibilizar serviço online para quem quiser ou para quem esteja longe, e portanto eu não tenho nada contra o online, sou a favor do online, sou mais tendencioso para o presencial e nesta altura, neste momento em que nós vivemos, o online é uma ferramenta muito importante. Eu faço a minha parte e já disponibilizei ontem, mas vou voltar sempre a colocar esse post, que é: eu já disponibilizei um acesso, portanto um e-mail específico que até é por Skype, para disponibilizar apoio psicológico e psicoterapia para pessoas que necessitem, devido ao momento em que nós vivemos. Portanto, pessoas que se sintam mais ansiosas, pessoas que estejam a ser mais afetadas pelo isolamento ou que tenham receio daquilo que venha a ser do isolamento, pessoas que tenham preocupações relativamente ao que nós vivemos, ao presente, ao futuro. Portanto, fica aqui também a minha disponibilidade para tal. Eu sei que a linha da SNS 24 já está a ser reforçada com colegas psicólogos, já existe também essa solicitação. Numa primeira fase, eles só estão a pedir a pessoas com formação específica em intervenção da crise e primeiros socorros psicológicos. Acredito que depois no futuro haja espaço para profissionais fazerem processos mais robustos depois da primeira fase de intervenção da crise, e pelo que eu sei, a Ordem dos Psicólogos está a trabalhar junto com o Ministério da Saúde para a implementação de uma linha específica só de apoio psicológico. Portanto, tal como a linha do SNS 24, estão também a criar uma linha para apoio psicológico. Seja como for, eu encontro-me
à disposição de quem precisar, de quem quiser, via online. Neste momento só estou a fazer sessões online por questão de prevenção. Claro que isto vamos ver o que é que acontece. Se chegarmos a um período de 2 ou 3 semanas em que depois de reavaliação, ok, os números já não são tão drásticos, ou se calhar a expectativa já não é tão drástica como se prevê, e então já há possibilidades para fazermos algum trabalho em segurança, então aí posso fazer online ou presencial. Até lá, meus caros, eu estou a cumprir religiosamente as medidas de prevenção que é o estar em casa. Neste momento, admito que só estou a sair para comprar um bem essencial, que é comida. Porque infelizmente a comida esgota-se e nós precisamos de comer. Já tentei encomendar online, mas as encomendas estão com um atraso em que não é possível e, portanto, hoje já me precavi para 2 semanas. Ok? E aconselho também a todos que façam isso. Ok? Fiquem bem, cuidem-se, protejam-se a vocês e aos vossos entes queridos. Até a uma próxima.